Olá pessoal, bem-vindos à Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar de cómics. Vamos falar do segundo volume de Deuses Americanos, uma publicação da editora Saída de Emergência. O primeiro volume está aqui e eu já fiz a análise. Vou deixar o link no fim deste vídeo, vocês podem clicar lá e rever ou ver pela primeira vez. O segundo volume está aqui e é desse que eu vou falar. Resumindo muito rápido o que é que se trata de Deuses Americanos, que por acaso também tem uma série de televisão. Deuses Americanos conta a história de uma realidade semelhante à nossa, mas em que os deuses vivem entre nós, disfarçados de humanos. Velhos deuses e novos deuses. Os velhos deuses alimentam-se de crença, alimentam-se das rezas e alimentam-se da fé. Só que os velhos deuses estão a desaparecer, estão a envelhecer, estão a morrer, porque as pessoas deixaram de acreditar neles. Mas novos deuses estão a aparecer. Novos deuses como o deus da internet, o deus da rede social, o deus do jogo, o deus da televisão, etc. Existe um deus, que eu não vou revelar quem é, tenho que ver a análise do primeiro livro. O Mr. Wednesday contratou um humano, que é o nosso protagonista, que é o Midnight, para fazer recados. E ele tem um plano, ele quer angariar a ajuda de vários deuses antigos para criar um plano para eles não morrerem, para não desaparecerem. Entretanto, existe um grupo de pessoas, que eu também não vou revelar quem são, andam atrás deles para os capturar. E as suas motivações ainda são um bocadinho obscuras. O que é interessante é que todos os deuses ganharam um interesse muito especial pelo Midnight, o nosso protagonista. Além disso, Midnight teve preso, a sua esposa faleceu, só que ele continua a falar com ela aparece-lhe nos sonhos, porque ela não quer estar morta, ela quer ressuscitar. Este segundo volume é a história imediatamente ao fim do primeiro. A road trip continua, eles continuam a tentar angariar deuses para a sua causa. Os motivos do Wednesday ainda são um bocadinho obscuros, o plano não está totalmente revelado, só que eles, como têm um grupo secreto atrás deles, ele decide dar uma entidade falsa ao Midnight, ao nosso protagonista, e ele fica a viver numa pequena vila, Lakeside. Depois de em X tempo, o Wednesday vai ter com ele, se faz passar por tio dele, e vão pelo interior dos Estados Unidos afora a tentar angariar novos elementos e fazer com que o plano avance. Vão para Las Vegas, por exemplo. Eu gostei muito mais deste livro do que gostei do primeiro. Eu gostei do primeiro, mas gostei muito mais deste porque, apesar de ser mais calmo, as coisas acontecem mais devagar, tem um lado menos abstrato do que o primeiro. O primeiro acho que é demasiado abstrato e pode confundir um bocadinho as pessoas. Este aqui, a secção que eu mais gostei são as secções dentro da vila, porque conhecemos pessoas humanas tão interessantes. O nosso Midnight, o nosso protagonista, vai fazendo amizade com essas pessoas e descobrindo o passado dessa vila, e é tão interessante que eu queria saber mais era sobre a vila. Claro que é muito pausado, é uma ação muito mais vagarosa do que a do primeiro livro. Mas a ação vagarosa, calma, é intercalada com as missões do Mr. Wednesday quando eles mudam de sítio e vão visitar Las Vegas, agora vão visitar aquele sítio, depois vão visitar outro, e nós vamos conhecendo novos deuses, deuses antigos e deuses novos, vamos conhecendo mais deuses e vamos tendo flashbacks de como é que esses deuses vieram viver para os Estados Unidos, porque eles estão a viver nos Estados Unidos por uma razão. A razão que é apresentada no primeiro livro é onde é que a fé é mais forte. A fé é mais forte nos imigrantes, ok? Mesmo isto em Portugal acontece. Não existe ninguém tão patriota e tão religioso como os imigrantes que foram para a França, por exemplo. Todos os anos vêm a Fátima, têm a coragem de tatuar no peito a bandeira de Portugal, coisa que nós não fazemos. Portanto, os deuses vão para onde a fé é mais forte. E eles explicam como é que estes imigrantes vieram para os Estados Unidos e trouxeram os deuses com eles, ok? Neste livro isso acontece outra vez. Eles vão mostrando flashbacks de como é que esses deuses vieram cá parar e quem é que são esses deuses. Por exemplo, neste livro falam da escravatura. A escravatura trouxe os negros da África e trouxe os deuses africanos com eles, ok? Porque quando eles estavam no barco a sofrer com a escravatura, eles rezavam com certeza, com toda a fé, aos seus deuses. E isso fez com que os deuses viessem de arrasto com eles, ok? Só que essas raízes, esse passado foi-se perdendo ao longo das gerações. Achei muito interessante, achei este livro muito melhor que o primeiro. Não vos consigo explicar o porquê, mas os protagonistas daquela vila são tão interessantes, aquelas histórias e o passado deles são tão interessantes. Eu acho que é por ter um lado um bocadinho mais humano que eu me identifiquei mais. Quem não conhece o trabalho de Neil Gaiman, o argumentista, e Scott Hampton, o ilustrador, vão achar que eles andaram a dar nos ácidos à grande. E se calhar até andaram, porque isto é uma road trip de fantasia, de mistério, psicadélica. As ilustrações estão muito boas, tem um traço cru, mas depois nos flashbacks já entra outro tipo de ilustração e outro tipo de cor. O segmento de Las Vegas, principalmente a primeira página, é muito interessante e consegue retratar
o que é Las Vegas numa página apenas, na minha opinião, ou a euforia que se vive em Las Vegas. E isso acontece no livro todo. As ilustrações conseguem retratar bem a essência dos sonhos, dos pesadelos, do misticismo, desta loucura psicadélica que envolve esta história dos deuses americanos. Eu acho que os cómics conseguem captar melhor a essência do livro, que saiu há uns 15 anos, se calhar mais, do que a série de televisão. Não é que a série de televisão seja má, mas aqui o livro capta mais essa essência, ok? Pessoal, o segundo volume já está disponível nas bancas. Vale bem a leitura, muita morte, algum erotismo também no ar, portanto, uma recomendação aqui da Zombie TV para este Natal. Vale bem a pena vocês entrarem, mergulharem de cabeça neste mundo dos deuses americanos, verem um bocadinho da genialidade / loucura de Neil Gaiman. Por hoje é tudo. Obrigado por estarem aí, obrigado por nos apoiarem, não se esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, e o vosso apoio é importante aqui também no YouTube para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Mas subscrevam o canal porque temos mais novidades e o canal vai mudar daqui para a frente, portanto estejam atentos e subscrevam o canal para não perderem nenhuma das nossas lives. Bons jogos, bons filmes, boas leituras, até à próxima.